Tá valendo! No Blá Blá Blá, às 22 horas. 22 horas, novo horário. Não se esqueçam, em todas as redes do Metrópolis no X, no YouTube, no Spotify e na Smart TV da LG. Começou nesse dia de Supremo, nesse dia de STF. O que não sai da boca dos jornalistas hoje é o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Decisões dele que tem, claro, levado o Brasil a discutir, mais uma vez, as ações da justiça. Algumas boas, outras nem tanto. Como é que tá o STF, Ricardo Noblat? O que você está achando aí? Ó, De se eu Xandão, fosse, ponta, o que está acontecendo? se eu fosse resumir, e tenho que resumir porque a gente tem muitas outras coisas para conversar, eu te diria que hoje é um dia de alta e de baixa no Supremo Tribunal Federal, na imagem do Supremo Tribunal Federal. Em alta, vamos começar pela alta, para não dizer que a gente é contra o Supremo. Em alta é a questão dos penduricalhos, que são aquelas pensões, aqueles, aqueles Excesso de dinheiro acréscimos, é um a mais. É um dinheirinho a é, mais que você que vai se paga tomando aos daqui e dali, juízes, e aí que você se paga aos extrapola para os seus juízes. vencimentos, né? Porque Aí, tem um porque teto tem do um quanto o teto, tem um funcionário teto, público deve ganhar. o teto que está na justiça e tudo direitinho, bonitinho, tá letra de lei. O teto é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nada mais pode ultrapassar o valor de um salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que dentro do próprio Poder Judiciário se abusa de tanto penduricalho e aí o que é lei vira letra morta. O que tem de juiz ganhando aí? Mas muito, muito além do que o teto determinado para a justiça. O teto da justiça determinado permite, é uma brincadeira, é um escândalo. É um escândalo. Então, o que é que fez? O Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Cristiano Zanini, portanto, um, dois, três, quatro e cinco dos atuais 10 ministros do Supremo, porque falta um, que é uma vaga que ainda não foi preenchida, metade do tribunal hoje simplesmente Cristiano Zanini, tá? Não é determinou, Zanini, mas tudo bem, Zanini. Zanin, esses 5 ministros, à frente dos quais o Alexandre de Moraes, que é sempre o mais visado, eles determinaram nesta quarta-feira que 7 tribunais de justiça deste país suspendam imediatamente o pagamento de penduricalhos irregulares, porque, pelo visto, tem penduricalhos que são regulares, mesmo ultrapassando o que determina a lei. Os magistrados, esses 5, metade do Tribunal Supremo, exigem ainda que os presidentes de cada um desses 7 tribunais enviem em 72 horas os nomes dos juízes beneficiados e que devolvam valores acima do limite de 70% do subsídio. A decisão desses 5 ministros atinge os tribunais de justiça de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e do Distrito Federal. É uma O, o escolha assim. Moraes, o Moraes afirmou que pelo menos 1.100 ministros, magistrados estaduais, receberam indevidamente mais de R$ 100 mil em abril, o que ele classificou de pagamentos exorbitantes e não autorizados Não, pelo olha, Supremo Tribunal é um Federal. absurdo, porque a justiça, que deveria, obviamente, prezar por essa regra do teto, é a que mais se farta com os penduricalhos. E aí, 9 em cada 10 juiz, 9 em cada 10 receberam contra-cheques acima do que deveriam,
acima do teto, 9 em cada 10. E o limite era 46 mil. Em média, se você for distribuir esse dinheiro entre todos os juízes, eles estão ganhando, em média, 90 mil reais por mês. E 9 em cada 10 está ganhando acima do teto. Isso é uma esculhambação. Mas É uma siga. esculhambação completa. Nessa decisão desses 5 ministros, consta que o seguinte: pelo menos 25,9 mil 25,9 mil juízes e pensionistas brasileiros receberam, em média, 1.085.000 no ano de 2025, ou cerca de 90 mil reais por mês. O valor é quase o dobro do teto mensal do funcionalismo, fixado em 46,3 mil reais, que é o que se paga a um ministro do Supremo. Quando considerados apenas os 22.078 magistrados que receberam pagamentos em todos os meses do ano, a média de remuneração em 2025 sobe para 1.148.000 reais. Isso é cerca de 95,7 mil reais por mês. Vamos repetir aqui a mesma expressão. Isso é um escândalo. Isso não pode. Isso não poderia ter acontecido esse tempo todo. É com atraso que o Supremo Tribunal Federal está nessa nova ofensiva para acabar com esses penduricalhos. Isso é o que a gente classificou de Supremo Tribunal Federal em alta, em alta. Boa vontade, nossa, boa vontade nisso, porque está querendo enfrentar isso a partir de agora ainda com mais força e com mais determinação. Agora, em baixa é a seguinte: por que que o STF está em baixa? Porque o STF autorizou e a Polícia Federal apurou suspeita, eu vou falar aqui exatamente como está publicado em vários lugares, para que eu não incorra em nenhum erro, nem numa má vontade que não existe com a justiça. A Polícia Federal apurou suspeita de pagamento a um blogueiro do Maranhão para monitorar e divulgar informações sobre o ministro Flávio Dino. O Alexandre de Moraes autorizou a nova fase de buscas e apreensões no Estado após essa apuração da PF. E a PF identificou ao menos 100 mil reais que teriam sido repassados ao blogueiro por meio de terceiros. A PF e a Procuradoria-Geral da República veem indícios de crime e risco à segurança do ministro. Mas o barulho que se está fazendo, e que é muito grande, e que está só começando, e não vai parar tão cedo, não é tanto porque o ministro e sua família, que é uma coisa muito grave, estavam sendo monitorados, e aí se descobriu que era por um ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, que é inimigo político do Flávio Dino. E esse secretário de Segurança Pública passava para este blogueiro as informações, fotos do ministro com sua família, carro do É o ministro. Raimundo Cotrim, que era o secretário de segurança e que estava querendo, na verdade, o que aconteceu é que o Raimundo Cotrim, ele tentou obstruir a justiça. Tinha um caso lá de um sobrinho do governador que estava metido num assassinato e o Raimundo tentou acobertar esse garoto, que ele era o secretário de segurança na época. O Flávio Dino descobriu, o Raimundo ia ser preso por isso. Aí, para não deixar o Flávio prendê-lo, ele começou a constrangê-lo, passando essas informações de onde ele andava com um carro, que é um carro cedido pelo Estado para protegê-lo, para esse blogueiro. E não só repassou a informação, como pagou para esse blogueiro que se diz jornalista e que, segundo pesa a informação, é só um charlatão picareta, que recebeu dinheiro e recebeu as informações para publicar contra o Flávio Dino, para poder o Flávio Dino se sentir constrangido e não prender. Portanto,
o Raimundo Coutinho, que era o secretário de segurança, que estava querendo proteger o sobrinho assassino do governador. É essa a história. Então, assim, de fato tem algo a se investigar aí. Só que a maneira como se investigou, que é o que você vai criticar agora, foi quebrando o sigilo do blogueiro, que se diz jornalista. Então você quebrou o sigilo, você foi buscar a fonte de alguém que se passa por jornalista. E isso pode abrir brecha para outros juízes não tão sérios contra o Alexandre de Moraes pegarem casos bem menores e falarem que pode ter um crime cometido aqui por um jornalista e também quebrar o sigilo de jornalistas sérios. Esse é o problema, não é isso? Ou estou me adiantando? Não, pelo contrário, eu tô aqui estupefato. Eu perdi a voz, entendeu? Estou embasbacado com a nossa capacidade de um intuir o que o outro vai dizer. Era exatamente isso. Estamos muito sintonizados. Essa onda de críticas que está só se levantando, ela vai aumentar. Ela não vai diminuir, não. Essa onda de críticas que se faz a essa apuração deve-se justamente ao fato de que o blogueiro teve seus celulares e teve seu computador, seu laptop, sei lá o que for, apreendidos. E ao ser apreendidos esses instrumentos de trabalho de um blogueiro, de um jornalista, ou mesmo de alguém que se passa como jornalista, não importa, porque publica as informações. Antigamente, jornalista era só aqueles que tinham a carteirinha assinada como jornalista, isso tudo mudou. Né? Hoje, todo mundo se sente como jornalista. Não, pode entrar nas redes sociais, colocar o que quiser, então tudo virou jornalista. Muito bem. Mas o problema é que foi ao aprender esses instrumentos de trabalho deste blogueiro, supostamente um jornalista, que foi descoberto qual era a fonte de informação dele ao publicar essas informações que colocavam em risco a segurança do ministro Flávio Dino e de sua família. Claramente colocavam em risco a família e o ministro. E aí, o que se indaga, e vai continuar se indagando cada vez mais, na imprensa como um todo, e também, claro, na arena política, é isso, olha, vem cá, fonte de informação tem que ser preservada. A Constituição até assegura o silêncio dos jornalistas a respeito de suas fontes de informação. Tem aí a arte do artigo da Constituição que diz isso, Alice? Alice, olha aí, dos direitos, isso está na Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É isso, é isso que nós temos, nós jornalistas, pelo jeito, eventualmente suposto jornalista também tem direito a isso aí, que é resguardar o sigilo da fonte, porque a fonte, quando ela tem informações privilegiadas e são informações que ela não quer aparecer como fonte, ela dá para o jornalista, mas diz, olha, me tira fora dessa. É, e nós aceitamos essa exigência, e se não aceitássemos, metade das coisas não seriam conhecidas. A fonte tem o direito de ser preservada. E se eu converso com uma fonte, ela me dá uma informação, eu checo se aquela informação que ela me deu é verdadeira ou não, comprovo, é verdadeira e publico, eu não posso revelar, eu não devo revelar. E eu tenho a proteção da Constituição para não revelar quem me contou aquela história. Eu vou fazer 60 anos de jornalismo em fevereiro próximo. Se eu fosse contar as fontes que me deram determinadas informações, eu não só estaria quebrando uma regra que me obrigo a respeitar pelo fato de ser jornalista, como eu estaria cometendo uma desonestidade com essa fonte que me deu aquela informação e que se revelou correta
e que se revelou correta. Eu me lembro, na época da Constituinte, 1988, Assembleia Nacional Constituinte, que nos legou essa Constituição que nós temos, 1988. Eu tive uma informação que era de uma gravidade suprema, a de que a Constituinte tinha aprovado determinado artigo lá, já estava na fase de aprovação, de votação dos artigos, sob ameaça de golpe militar. Os militares tinham exigido: olha, esse artigo é assim que a gente quer. Era o artigo que falava do tempo de governo de um presidente da República. O presidente da República era o Sarney. Sarney não teve a ver com isso. Foi ameaça feita por comandantes militares a líderes importantes da Constituinte, enquanto que os constituintes estavam pensando em aprovar um projeto não, um artigo que faria com que o mandato do presidente fosse de 4 anos, não de 5. Mas os militares, a ditadura tinha acabado poucos anos antes, exigiram que não, que fosse 5, que eles não queriam 4. Eu publiquei isso no Jornal do Brasil, onde eu trabalhava. O Jornal do Brasil deu de manchete de capa. Foi um escândalo. E nunca revelei, porque a informação foi me dada confidencialmente, quem tinha me dado essa informação e jamais poderia revelar. E até hoje, mesmo depois da fonte morrer, eu não me sinto à vontade para dizer quem foi. O máximo que eu diria é que foi um ministro do governo da época. E estava certinha a informação. Ela nunca foi desmentida sequer. Os Pessoal, militares não se pronunciaram. Então, esse vai ser o nó da questão, já está sendo. Vem cá, mesmo um blogueiro capaz, se for o caso, se restar provado isso, que recebeu dinheiro para publicar aquela informação, ele está coberto por esse direito que está assegurado aí na Constituição? Tá, tá, tá. Ele deveria ser processado, até deveria, mas não estaria certo, não foi certo. Se apreender os instrumentos de trabalho desse suposto jornalista para se chegar a quem estava, na verdade, não foi ameaçando certo a porque vai abrir segurança do brecha meio para pegar gente esclaviano. séria. O problema é esse. Esse é um picareta. Abre um Recebeu as processo. informações e o dinheiro. E ele já tem Mas outras isso que histórias de aconteceu, picaretagem. Esse daí não é pois só a é, primeira história, não. Mas mas isso abre abre brecha. um precedente para que um jornalista sério, honesto e tudo, possa ser investigado para descobrir quais foram as fontes. A questão é a seguinte. O governo americano do Trump que já ameaçou de jornalista, até com cadeia, ameaçou jornalistas exigindo a revelação das fontes, e já teve jornalistas nos Estados Unidos que foram presos e não revelaram. Isso a gente Mas não aí pode também está deixar dando um jeito de acontecer. atropelar. O Trump Isso a está gente não pode atropelando também. deixar, Mas a questão é, não pode tinha deixar como acontecer isso se aqui. investigar este caso da obstrução da justiça do ex-secretário de Segurança, Raimundo Cotrim, que realmente usou esse blogueiro? Tinha como se investigar isso sem abrir a brecha de ir atrás dos instrumentos de trabalho de um suposto, que a gente sabe que não é jornalista, mas podia se fazer essa investigação por outros meios, né? Não precisava pegar o aparelho do cara, Exatamente. porque pegou o aparelho do cara, pronto, agora vai ter um monte de juiz picareta indo atrás A de fundo. Polícia Federal não descobre, decifra coisas inacreditáveis? Poderia ter feito o mesmo no Maranhão, deixando, sem ferir Tanto esse poderia artigo. Tanto poderia que essa história, você não lembra, mas você estava comigo. A gente, um dia desse, 2 meses atrás, recebendo uma pessoa na sua casa, que é do Maranhão, ela contou essa mesma história e deu todos os nomes. É quando eu vi agora, eu fiquei até chocado. Eu falei, pô, é a mesma história que a gente ouviu 2 meses atrás. Ele falou: o, o cara levantou, matou o outro, o secretário de segurança.
tá passando pano pro sobrinho. E eu fiquei ouvindo aquilo, Todo mundo aquela história sabia que já estava dessa publicada, história. Todo mas era mundo uma sabia história de dessa história. boca miúda que corria solta pelo Maranhão Corria e que solto. corria até aqui em Brasília, porque a gente ouviu essa história. Então a É polícia verdade. precisava quebrar o instrumento de trabalho de um suposto jornalistas por uma história que até eu já tinha ouvido. Acho que não, né? Pois é, aliás, o que a gente sabe dessas histórias, mas que não temos condições de apurá-las, seja às vezes pela distância, seja por falta de fontes da nossa parte, seja porque geralmente quem tem esses recursos de investigação, geralmente não, quem tem esses recursos de investigação é a Polícia Federal, são as polícias, a inteligência das polícias. O jornalista também faz investigação, mas a polícia, seja ela qual for, tem muito mais meios de investigar. E se isso está acontecendo com o ministro do Supremo, você põe a Polícia Federal, põe tudo com autorização da Procuradoria-Geral da República, que deu autorização, mas não para violar o sigilo da fonte, não para atropelar esse direito assegurado a jornalistas pela Constituição. Isso não pode. E é por isso que Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia que está em alta, por conta da caça aos penduricalhos dos próprios juízes, também está em baixa por conta disso. Agora, você viu o Guga, a fala do ex-ministro Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São